Imagine que num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália, sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele teriam partido sem aviso prévio todos os ministros, os integrantes dos Tribunais Superiores de Justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a essa altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente e assumir o controle do país por tempo indeterminado. Difícil da gente pensar, né? Agora imagina como é que a população portuguesa não se sentiu. Desesperada, desamparada, porque de repente o rei e sua corte fugiram para o Brasil. Por que isso aconteceu? Esse é o tema do Tempo de Estudar de hoje. Para a gente entender por que a transferência da família real portuguesa para o Brasil aconteceu, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas que você aprendeu antes. Em 1808, Napoleão Bonaparte, líder dos franceses, invadiu uma série de países europeus. E naquela época, seu inimigo principal era a Inglaterra. Para tentar dar prejuízos e aí derrotar os ingleses, Napoleão Bonaparte tentou impor o tal do bloqueio continental, que era uma proibição dos países da Europa do continente de comercializarem com as Ilhas Britânicas. Os portugueses estavam na mira de Napoleão, até porque eles eram aliados da Inglaterra, porque tinham feito alguns acordos desvantajosos no comércio com eles. Nessa situação tensa, Napoleão dá um ultimato: ou os portugueses se aliavam aos franceses, ou ele iria invadir Portugal. Nesse impasse, Dom João acaba fazendo um acordo com a Inglaterra. Os ingleses iriam escoltar pelo Oceano Atlântico a corte em fuga de Portugal até o Brasil, e em troca, quando chegassem no Brasil, os portugueses iriam abrir os portos da colônia para as nações amigas. Uma coisa que meus alunos sempre me perguntam é por que o destino da família real portuguesa foi o Brasil. Pensa comigo, em todo o Império Português, era o Brasil a colônia mais lucrativa. Então, vir até o Brasil era uma forma de proteger. E a Inglaterra? Qual era o interesse da Inglaterra na transferência da corte para o Brasil e na abertura dos portos? Bom, isso é mais fácil de explicar. Desde 1500 até 1808, existiu o tal do Pacto Colonial, que era uma exclusividade do Brasil só comercializar com a sua metrópole, Portugal. Se houvesse essa mudança, como acabou acontecendo, os ingleses agora poderiam vender suas mercadorias para cá e comprar as matérias-primas extraídas aqui do Brasil. Quer uma prova de que foi a Inglaterra que levou a melhor nesse episódio da transferência da corte para o Brasil? Eu te digo, 2 anos depois foram firmados os Tratados de 1810, que era uma regulação sobre as tarifas de importação de produtos estrangeiros para o Brasil. No caso dos ingleses, a tarifa era baixa, fazendo com que as mercadorias chegassem baratas aqui no nosso país. Essa taxa era até menor que a dos portugueses, só para vocês terem uma ideia. Para receber a família real portuguesa, a colônia passou por uma série de transformações, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, que teve ruas embelezadas, alargadas, com calçamento, tudo para ter uma cidade mais chique para receber a corte. Quando você recebe alguém diferente, alguém importante na sua casa, você também não arruma para receber essa pessoa? Pois é, a ideia é mais ou menos essa. E também porque eles eram nobres de uma grande e importante família real europeia, não pode esquecer disso, né? Para você ter uma ideia da quantidade de transformações, se liga na lista. Foi criado o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Escola de Medicina e a Gazeta do Rio de Janeiro, também chamada de Imprensa Régia. Houve também uma reação dos habitantes da colônia, porque o preço das coisas subiram, porque os comerciantes estavam tentando conseguir um lucro maior com a presença dos nobres aqui, e também essa convivência com a corte e os membros do Estado português. Tem até uma história bastante conhecida das letras PR que foram colocadas nas portas de algumas casas aqui do Rio de Janeiro. PR era uma marca de príncipe regente que significava que as pessoas que eram habitantes daquelas casas tinham que se retirar para que pessoas da corte passassem a viver ali. Loucura, né? E o povo carioca, até de uma forma bem humorada, interpretou esse PR de príncipe regente como ponha-se na rua, dessa galera que agora perdia suas habitações. Agora, vale perceber que muitas dessas pessoas saíam de suas casas como se fosse uma grande honra, porque estariam cedendo suas habitações à grande corte portuguesa. Outra coisa que mudou foi o crescimento da importância do Brasil dentro do Império Português.
deixou de ser uma mera colônia e foi elevado no ano de 1815 a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Vamos ver se você entendeu mesmo. Antes o Brasil era uma colônia, ou seja, estava abaixo de Portugal dentro do Império Português. Agora era um Reino Unido, ou seja, estava na mesma condição dentro do Império. Agora veja que contraditório. A corte portuguesa tinha vindo para o Brasil para garantir sua colônia mais valiosa e acabou, na verdade, acelerando seu processo de aumento de importância e de independência política, que acabou acontecendo em 1822. Que mudança representou para o Brasil a abertura dos portos no início do século XIX? Porque depois de 1808, o Brasil podia comercializar com países que fossem aliados a Portugal. Era, na prática, o fim do pacto colonial. Vamos lembrar o que a gente falou hoje, então? No início do século XIX, o líder dos franceses, Napoleão Bonaparte, invadiu uma série de países na Europa e tentava derrotar os ingleses por meio do bloqueio continental. Os portugueses estavam aliados com a Inglaterra e não fizeram uma aliança com Napoleão. Com isso, Napoleão invadiu Portugal e a corte portuguesa fez um acordo com os ingleses. A marinha britânica ia proteger o rei e sua corte até o Brasil e, em troca, assim que chegasse aqui, o monarca português ia abrir os portos da colônia para as nações amigas, principalmente para a Inglaterra. Já no Brasil, a corte fez uma série de transformações importantes, que fez com que o Brasil crescesse em relevância no Império Português. O resultado foi que, em 1815, o Brasil já não era mais uma colônia, mas um Reino Unido a Portugal e Algarves. No, no, no. Yes, I've been everywhere. Os portugueses acabaram ficando do lado... Não, sabe o que é? Na sala de aula isso sai, mas aqui todo mundo olhando pra tua cara. Pois é.